Olá, tudo bem? Estamos aqui para estudarmos a lição número 7, Vencendo o Pecado. E estamos aqui com nossos irmãos mais uma vez. E nós agradecemos o nome de Jesus por Ele nos dar mais essa oportunidade. Está conosco aqui hoje o irmão Mário, a irmã Patrícia, o irmão Alexandre e eu, o irmão Protágoras. Eu gostaria de convidar os irmãos que nós possamos se ajoelhar e pedir a direção de Deus. Amém. Santo Deus que habita nos céus, em nome de Jesus, rogamos, meu Deus, a tua bênção no que vai ser falado. Amém. Não deixa, meu Deus, o ego falar, o eu falar, mas que tudo seja esclarecido conforme assim diz o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante que o tema, né, como o irmão Protágoras já mencionou, vencendo o pecado, e o verso para memorizar, Patrícia, gostaria de ler para nós? O verso para memorizar. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lição dessa semana, meus irmãos, vai gerar em torno do capítulo 6 do livro de Romanos. Assim como a da semana passada foi o capítulo 5, dessa vez é do capítulo 6. E tem grandes pérolas para ser tirado aqui desse capítulo, né, que pode trazer grande luz sobre muitos assuntos em nossa vida espiritual. Aí tem uma pergunta logo aqui no começo, irmãos podem comentar. Se as obras não podem nos salvar, como já foi explicado em todas as lições, que são pela fé, por que se preocupar com elas então? Por que não continuar pecando? Se as obras não vão salvar, por que vencer pecado? Por que não continuar no pecado? Por quê? As obras eu acho que elas são uma consequência natural, né, de você ser salvo. Não tem como ser salvo e não praticar boas obras. Sim. Uma coisa não bate com a outra. Se você foi salvo e foi justificado, não tem como separar as obras que você vai praticar a partir dali do processo seu de justificação, né? Porque as obras fazem parte do processo da santificação também. É o que a lição está falando para nós aqui. Que basicamente nesse verso para memorizar aqui, nós estamos tratando de santificação. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A partir do momento, um processo de santificação, o pecado terá cada vez menos domínio na vida daquele que está sendo santificado. Cada hora um ponto, né, a ser vencido. Amém. E aqui na lição também fala assim, ó, capítulo 6 é a resposta de Paulo a essa importante pergunta. O apóstolo estava tratando do que comumente se entende por santificação, o processo pelo qual vencemos o pecado, refletindo cada vez mais o caráter de Cristo. Então, cada vez mais, como o irmão falou, nós vamos refletir no caráter de Cristo até a estatura completa em Cristo Jesus, né? Amém. Exatamente. Então, às vezes nós corremos o risco, ao estudar sobre o assunto do pecado, em relação à perca do foco. Né? Por que a gente tem que, na verdade, vencer o pecado? Por que a gente tem que vencer o pecado? Pode parecer uma pergunta básica, né? Mas existe um porquê. Porque o pecado nos separa de Deus. Todo o sofrimento que existe no planeta Terra, toda essa controvérsia, a morte de Cristo na cruz, o motivo foi o pecado. Exato. Então começou no céu o pecado, ele veio para o planeta Terra. Então toda a controvérsia que nós estudamos, toda a nossa religião é baseada, está no meio desse grande conflito que existe entre Cristo e Satanás. Então tudo isso graças ao pecado. Ou seja, então o pecado causa dor, ele te separa do Criador e destruição, morte. É as três coisas que o pecado causa na vida de alguém. Então, e no livro de Isaías é dito que é os nossos pecados que faz separação entre nós e Deus. Então, o motivo por que nós devemos vencer o pecado é porque o pecado me separa do meu Criador. Então, se o pecado me separa do meu Criador, eu quero, pelo poder dele, me livrar daquilo que está atrapalhando o nosso relacionamento. Amém. Há um trecho interessante que fala sobre essa questão do pecado, da santificação, que está em Maranata, o Senhor vem, na página 84, e nos diz: a expulsão do pecado é ato da própria pessoa. Sim. Isso é muito amplo. Na verdade, não temos capacidade para livrar-nos do poder de Satanás. Mas quando desejamos ser libertos do pecado,
que em nossa grande necessidade clamamos por um poder fora de nós e a nós superior. As faculdades da alma são revestidas da divina energia do Espírito Santo e obedecem aos ditames da vontade no cumprir o querer de Deus. Deus terá um povo zeloso de boas obras, que permanecerá firme entre as corrupções deste século degenerado. Haverá um povo que se apegará tão firmemente à força divina que estará à prova de toda tentação. A prova de toda tentação. Olha, Louvado seja o nome de Deus. Isso é uma promessa. Essas palavras vêm de uma pessoa que foi inspirada por Deus. Qual é a página do livro? Maranata, o Senhor vem, Meditações Matinais, página 84. Ou seja, então é uma promessa de Deus. Deus terá, por mais que falam, por mais que exista propaganda satânica dizendo que não vai haver isso, Deus vai haver uma geração zeloso de boas obras, que é capaz, que prefere, como diz o hino 258, prefere morrer do que pecar. Que é exatamente o pecado que separa nós do Criador. O motivo é esse. Então eles preferem morrer e estar junto com o Criador do que se separar do Criador. Sabe o que eu achei lindo nesse trecho? Que, primeiramente, como você falou, então a expulsão do pecado é ato da própria pessoa. Então a pessoa primeiro quer. Exatamente. E aí depois vem Deus, né? Quando a gente desejamos ser libertos do pecado, e aí a gente clama por esse poder fora de nós, maior que nós. Certo. E aí o que acontece? As faculdades da alma, as faculdades do nosso ser, do nosso cérebro, elas são revestidas de divina energia. Então acontece um mecanismo aí. Amém. Então há um poder de Deus. Mas eu estou lendo um livro que eu indico para todas as pessoas. É um livro evangélico, o livro Que Fale os Primeiros Cristãos. Lá fala que o autor evangélico teve uma surpresa ao fazer uma pesquisa sobre os cristãos do primeiro, do segundo e do terceiro século, que muitos hoje pregam que pede para Deus livrar do pecado, mas a pessoa não faz nada. Deus vai me livrar. Estou esperando deixar de gostar disso, né? E nunca acontece nada. A pessoa nunca... Eu digo para vocês que a vontade de pecar, muitas das vezes, é que nem você estar em um barco, em um rio que tem uma correnteza em uma direção, e você sabe que aquela direção vai ter um penhasco que vai ser a destruição para você. E você sabe que você tem que remar contra a maré. Contra a maré, contra a correnteza. Só que é fácil, não é? Se você ficar lá no barco, Senhor, me livra, faz o rio correr para cima, não vai acontecer isso. Mas se você tomar a decisão de remar, Deus pode mandar um anjo, Deus pode dar força no braço. Então isso que é para testemunho é de suma importância para todos nós entendermos que se você quer vencer o seu pecado, é verdade que é Deus que vai dar o poder, mas se você for esperar a vontade vir naturalmente, isso nunca vai acontecer. Não vai mágica, né? Não vai acontecer. É você que toma a decisão. Sim. Então, por exemplo, se você tem problema com pensamentos impuros, se você assiste televisão, por exemplo, você não está tomando a decisão séria, porque toda hora passa uma coisa lá imunda. É o que Jesus falou, né? Que é melhor entrar assim o olho, o coxo no céu do que entrar com todos os membros, né? Então, arrancar esse olho, arrancar essa mão, né? Exatamente. Ou seja, então, aí já entra nessa questão de você, nada televisão. Aliás, hoje o cristão, televisão, filme, joga isso do lado, vamos ler a Bíblia, né? Vamos meditar na palavra de Deus, né? Cada tempo, hoje estamos na geração que não tem tempo para nada, não é? E tomando a decisão e praticando, quando o povo teve que cruzar o Mar Vermelho, o povo de Israel, Deus falou, marche, e eles não tinham visto que o mar estava aberto ainda, né? Então eles foram marchando com o mar fechado, foi andando. Então imagina até a água já na cintura, eles marchando até que aquela encerração que passou e eles viram que o mar estava, na verdade, aberto. Ou seja, então é isso, irmãos. Você tem que marchar primeiro. Davi, quando lutou contra o gigante, ele não ficou falando lá, Deus vai me dar o livramento aqui, escondido na caverna, né? Faz cair esse gigante, não. Ele foi lá, ele expôs a vida dele, ele poderia ter sido morto por aquele gigante. E ele foi para lutar mesmo. E Deus deu o livramento após. Então, amém, é a mesma coisa na luta contra o pecado. Amém. É verdade. Tem um texto aqui no Grande Conflito que você falou que muitas pessoas às vezes pregam contra essa mensagem, é uma ideia satânica. Aí 529, nessa versão, que é o conflito dos séculos, o capítulo é o grande juiz de investigação. Os que cobrem as suas transgressões nunca prosperará,
Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Olha, o que é prosperar? Prosperar espiritualmente. Tem pessoas que não conseguem, é não espiritual. Mas se confessa e deixa alcança misericórdia e cresce. Se os que escondem e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás se alegra sobre eles, como escarnece de Cristo, dos santos anjos, pelo procedimento deles, apressar-se-seriam a confessar seus pecados e deixá-lo. Por meio do defeito de caráter, Satanás trabalha para obter domínio da mente toda. Olha, por meio do defeito do caráter, Satanás trabalha para obter o domínio da mente toda. E sabe que se esse defeito for acariciado, será bem sucedido. Portanto, está constantemente enganando os seus seguidores de Cristo, seguidores de Cristo, com o seu fatal sofisma que ele é impossível vencer. Olha qual é o fatal sofisma de Satanás. É impossível você vencer sua deficiência de caráter. É impossível. Sim. E aí, se ele consegue fazer isso na pessoa, pôr na mente da pessoa que é impossível vencer, só na volta de Jesus, é impossível. Ele tem poder sobre a mente toda. Sim. Aí, meu amigo, aí é só um milagre de Deus mesmo para a pessoa sair, porque Satanás dominou a mente da pessoa completamente. Quando então nós, por acaso, se dissermos para uma pessoa que não é possível ela vencer os pecados, é só na glorificação que ela vai ter vitória sobre eles, nós estaríamos então fazendo o papel do inimigo, que é isso que ele faz, na verdade? Exatamente. É isso que ele propõe para cada pessoa, que ela não pode vencer, que ela é uma pecadora e não vai vencer. E seria uma ironia, né? Antes de Satanás ser o pior inimigo nosso de Cristo, o pecado é o pior inimigo. Sim. Seria uma incoerência dizer que Cristo não pode derrotar o pecado, não pode dar vitória sobre o pecado. Então ele não seria o vencedor completo, na verdade? E ele dá a sua força para que nós tenhamos a mesma vitória. Amém? Glória a Deus. Amém. E domingo fala onde o pecado abundou. Aí fala para nós ler Romanos 6:1, que eu vou ler aqui na King James. O que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então, será que nós vamos permanecer no pecado para que a graça abunde e fique maior? Como é que é essa história? Não, de maneira nenhuma. Como já foi dito, o pecado é aquilo que nos separa do Criador. Não, a definição de pecado, claro, é a transgressão à lei. Mas a consequência é pior. A pior consequência do pecado É a separação. a separação, né, de Deus. Então nós somos separados do nosso Criador. Exatamente. Então será que nós vamos continuar transgredindo, brincando com isso, se afastando de Deus? Né? Quando um cônjuge perdoa o outro cônjuge que traiu, será que ele perdoou para o outro cônjuge continuar traindo? De maneira De alguma. maneira nenhuma. Então, como que você ficaria se o seu cônjuge viesse para você e falasse assim, me perdoa porque eu te traí? E ele fala, mas eu vou continuar te traindo. Faz sentido eu pedir um Não perdão faz isso? sentido. Me perdoa, tá? Que eu traí você, mas eu vou continuar te traindo. Não faz sentido. Então, a justificação pela fé é um perdão de Deus, mas é a mão de Deus estendida. A gente já faz vários trabalhos, né, de auxiliar pessoas. Como que você se sente quando você vai ajudar uma pessoa que está na sarjeta, que é mendigo, que está nas drogas, você ajuda, vai lá dar um banho, dá um prato de comida, dá um abrigo para ela, e aí depois no outro dia você passa na rua e você vê a pessoa lá. Você vai conversar e a pessoa fala, eu aprecio muito sua ajuda, mas eu quero continuar, eu não quero deixar, né, as drogas, tal. Você vai continuar fazendo aquilo? Se a pessoa escolheu, ela não quer o abrigo, ela não quer ajuda, ela escolheu. Então você não tem poder sobre a escolha dela. Você pode até esporadicamente dar um prato de comida e tal, mas infelizmente você não pode fazer muito por ela se a escolha dela foi aquela. Cristo nos quer perto dele, né? Cristo não permitiria nada na nossa vida que nos afastasse dele. Então o que faz separação entre nós e Deus? A Bíblia é clara em dizer que é o pecado. Exatamente. Então ele não permitiria que nós não obtivéssemos vitória sobre algo que nos separa dele. Exatamente. Seria algo que, como nós dizemos, que Deus nos permite, Cristo nos permite não ter vitória sobre uma coisa que está nos separando dele. Jamais. Não tem coerência um pensamento desse. Com né? certeza. Então a pergunta foi, que diremos então, permanecendo nos pecados para que a graça abunde? A resposta é do 2-11. Paulo responde, de alguma forma, de nenhuma forma, como nós que estamos mortos para o pecado, vivemos ainda nele? É uma pergunta também. Não sabeis que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Verso 4 agora. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo,
para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Amém. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós temos que andar em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Louvado seja Deus. Verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também vivemos com Ele. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também nós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas isso para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Então aquele que é nova criatura está morto para o pecado. Assim está escrito. Louvado seja Deus. A gente precisa entender o pecado como a coisa hedionda que ele é. E assim está escrito. É, só Deus pode Aquilo fazer. que crucificou o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho que detestar, né? Detestar. o pecado. Se vocês me permitem, eu li um comentário de Ellen White da lição, né, na parte de domingo aqui. Sim, pode ser. Diz algo muito interessante para nós. Se vocês supõem por um momento que Deus tratará o pecado como uma coisa leve, ou que tomará providências, ou fará isenções de maneira que possam continuar cometendo pecado, sem que a pessoa sofra punição por assim fazer, vocês estão sob terrível engano de Satanás. Qualquer transgressão voluntária da justa lei de Jeová os expõe à vida aos francos assaltos de Satanás. Né? Então, um comentário aqui, um comentário muito interessante do como Deus vai tratar o pecado. Ele é indesculpável. O pecado gerou sangue, o sangue do Criador. Então nós devemos tratar ele, como a Patrícia falou, como algo repugnante realmente, né? Exatamente. E aqui tem ainda, continuando, na mesma citação, lembrem-se de que tentação não é pecado. Amém. Lembrem-se de que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias em que um homem seja colocado, coisa alguma lhe pode realmente enfraquecer a mente enquanto ele não ceder à tentação, mas mantiver a própria integridade. Os interesses mais vitais para vós individualmente estão em vossa própria guarda. Ninguém os poderá prejudicar sem seu consentimento. Está em a nossa alta vocação, na página 89 e 90. E aqui embaixo na lição, nós temos aí lá no último parágrafo, isso aqui, penúltimo, né? Último parágrafo. Tem um texto aqui de Martinho Lutero, que ele faz nós sabemos, Martinho Lutero viveu no século XVI, né? Ele faz a alusão que mesmo que a gente vence todos os pecados, Sim. ainda o pecado fica na nossa carne. Ele cria no pecado original, né? Como nós vamos discutir esse tema? Então, realmente, a doutrina do pecado original é um tema que causou grandes mudanças no cristianismo, né? Surgiu no século IV, ou seja, então não vem do século I, não é um ensino apostólico. Agostinho de Hipona, um bispo africano do norte da África, ele é considerado um dos fundadores do catolicismo, como tal qual se tem hoje, porque o cristianismo primitivo era totalmente diferente. Dizem que ele tinha uma dificuldade muito grande com as paixões, né? Porque era uma pessoa muito devassa, sexualmente falando, e quando ele se converteu, ele tinha uma tentação terrível, a carne dele, e aí ele criou então essa doutrina. Basicamente essa doutrina, irmãos, não faz separação entre natureza pecaminosa e pecado. Nós cremos que natureza pecaminosa é uma coisa, é algo involuntário que nasce com você. Você não pediu para ter a natureza pecaminosa. Isso não é pecado. Isso não é pecado. E nós cremos que pecado é algo voluntário que você pode escolher. Pecado é uma escolha. Como diz lá 1 João 3,4, né? Pecado é transgressão da lei, e a nossa profeta tem vários escritos ao longo do seu ministério, 70 anos de ministério. Em Obras, página 56, no eletrônico 50, a única definição para pecado é transgressão da lei. Única. Ou seja, deixando bem claro que o pecado é algo escolha, e você acabou de dizer aí, ler aí que voluntariamente, pode ser bem claro o caráter do pecado, uma rebelião, uma rebeldia voluntária. Você sabe qual a vontade, você vai e faz
outra coisa. Então, Agostinho não fazia separação. Então, você já nasce com o pecado, você não nasce com a natureza pecaminosa. Então, se você já nasce com o pecado, quando é que você vai deixar de pecar? Quando Jesus voltar, ou vai transformar esse corpo. Mas não fazer essa separação, Lutero estudou na escola, ele estudou o mal de quem vai para o seminário, é sofrer esse risco, não é? No livro Desejado de Todas as Nações, a irmã White, ela fala que se João Batista tivesse ido para a escola dos Rabi, ele ficaria incapacitado para a obra que ele ia fazer. Então muitos ficam incapacitados com ensinos que aprende na academia dos rabis. Então, Lutero, outra coisa que eu gostaria de falar de Lutero é que ele vinha de mais de 1000 anos quando fala 1000 anos é o cristianismo, né, de escuridão, né, de idade das trevas. Então, Deus ia fazer aquele trabalho de a luz contínua, né? O caminho do justo é igual à luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, então, ali muita coisa Lutero ainda não entendia, como a Santa Ceia, a doutrina que ele cria ainda que o corpo de Cristo ali não era simbólico, ali era literal. Então, muitas coisas ainda, Deus ainda ia tirar com o tempo. Outros informadores que vinham depois dele ia tirar. Então, Lutero ainda não tinha esse discernimento, né? O pecado original, irmãos, de certa forma, ele moldou o cristianismo de maneira até levar a outras doutrinas. Toda doutrina é mãe de outra doutrina. Um exemplo, quem crê na doutrina da imortalidade da alma, ele pode crer na doutrina da encarnação, porque só existe encarnação porque ele crê na imortalidade da alma. Adoração aos santos, por que ele adora os santos? Porque ele crê que a alma imortal está lá, mesmo cadáver estando ali, o santo está lá. Então toda a doutrina, por mais errada, por mais inofensiva que ela seja, ela vai ser mãe de outra doutrina que pode ser perniciosa. A mesma coisa é a doutrina do pecado original. Ela é mãe de algumas outras doutrinas. Qual? Se a criança já nasce com pecado, então ela tem que ser batizada, porque se ela morrer, morre perdida. Ela morre perdida. Então, outra coisa também, a consequência do pecado original se a pessoa já nasce com pecado, então Cristo não pode ter tido nossa natureza, porque senão ele teria o quê? Pecado. Então Cristo jamais pode ter sua nossa natureza. Ele nunca pecou, então ele tinha a natureza de Adão antes da queda. Aí para fazer esse buraco que você falou, se Cristo não veio como nós, ele veio um grau acima, eu preciso de alguém, você morre, Sim. Você veio como eu, para você me interceder para um degrau maior que Cristo. Exatamente. Então eu não posso ir direto para Cristo, porque Cristo está um degrau a mais. Então você morre, que é um comedor de feijão igual eu, Sim. Você morre, você vira um intercessor e vai até Cristo. Faz aquela ponte aqui, degrau que faltava. Exatamente. E a intercessão dos santos. Exatamente. De novo a intercessão dos santos. Ele se intercede para os santos porque ele entende o que é tentação. Porque os santos entendem. Cristo não, porque ele tinha a natureza de Adão antes da queda. Então você vê como que está entranhado. E muitos até dizem que a doutrina da predestinação calvinista, né, do século XVI é uma consequência também da doutrina do pecado original. Porque se você já nasce com o pecado e você não pode nem escolher vencer o pecado pelo poder de Deus, então é Deus que vai escolher. Vou escolher esse e vou salvar esse e os outros. Você já está predestinado para aquilo. Exatamente. É interessante que alguns historiadores dizem que Lutero estudou numa escola agostiniana, né? Então ele bebeu de todo esse vinho, desse dogma do pecado original. Até um texto da irmã White aqui, para nós do século XXI, que às vezes a gente quer voltar para o século XVI, dizendo, não, tem que seguir Lutero em tudo. A reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até o fim da história desse mundo. Então Lutero deu um pontapé da reforma protestante. E quem vai terminar? O povo da última geração. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo outros luz que Deus permitira brilhar sobre ele. Deus permitiu uma luz brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz. A profeta falando, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre a Escritura. As novas verdades se têm desvendado constantemente. Então, desde aquela época, a Moate fala de Lutero, Deus vem revelando luz. Então, louvado seja Deus, continuamente. Então, ele morreu salvo, mesmo crendo nisso aí, porque não foi dada essa luz para ele. Não cria no sábado, ele não guardou sábado, mas o Espírito de Profecia nos deixa claro que Lutero morreu salvo, porque ele teve uma luz lá. E essa luz vai aumentando até aquele grande dia da aurora, com a chuva serôdia, que toda a luz vai ser dada em todo o poder, e é o quarto anjo, né, que ilumina toda a terra.
Sim. Aí sim, louvado seja Deus. Então a luz continuamente até o fim. Amém. Amém. Então, irmãos, que a gente possa bastante estudarmos, né, esses assuntos, porque é algo que tem a ver com a nossa salvação. Agora, em nossa igreja, livro do Adventismo, essas doutrinas de pecado original só veio entrar, segundo o testemunho dos próprios pastores, a partir da década de 50. A partir da década de 50, que ideias parecidas com a ideia do pecado original que entrou no nosso arraial. Sim. E aí, segunda-feira, quando o pecado reina. Aí tem uma pergunta para nós aí. Qual a advertência encontramos em Romanos 6:12? Qual é a advertência aí? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em seus desejos. Então, qual é a advertência aí? Ou seja, aquilo que foi falado lá de lutar contra a correnteza. Então, vai haver uma luta contra a sua própria natureza. Então, devemos evitar que esse pecado reine no nosso corpo. Devemos evitar com todas as nossas forças. Vamos pedir força para Deus que Ele reine no nosso corpo. Isso até na lição aí, ó, terceiro parágrafo. O que deve compreender é a verdadeira força da vontade, ó. Este é o poder que governa a natureza do homem. O poder da decisão ou da escolha. Então, o homem, Deus deu o poder de escolher e decisão. Essa é uma faculdade superior da mente. Amém. Tudo depende da reta ação da vontade. Deus deu ao homem o poder da escolha. Deus deu ao homem. Aqui não está falando só pessoas convertidas. Deus deu ao homem, ser humano. E ele compete exercê-lo. Vocês não podem mudar seu coração. Não podem por vocês mesmos consagrar a Deus suas afeições, mas podem escolher servi-lo. Então aqui fala bem claro que nós não podemos por nós mesmos consagrar a Deus nossas afeições, mas podemos escolher servi-lo. Podem dar-lhe sua vontade, dar a vontade nossa para Deus. Jesus, toma conta da minha vontade. Ele então realizará em vocês o querer efetuar segundo a vontade dele. Desse modo, toda a sua natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Suas afeições serão centralizadas nele. Seus pensamentos estarão em harmonia com ele. Está no Caminho a Cristo, página 47. Então nós temos o poder de escolha de dizer assim: Senhor Jesus, o meu eu, a minha vida, eu não consigo fazer com ela reine na tua vontade. Então eu dou meu coração ao Senhor, eu dou minha mente ao Senhor, toma conta por mim. Então essa escolha Deus deu para cada um, o poder de escolha de dar a mente para Cristo. Existe em nosso meio uma historinha muito utilizada, né, por pessoas para ilustrar essa questão do pecado original, que até eu já usei essa história, mas de forma eu não conhecia bem, de forma inadvertida, né? Depois, quando você vai estudar, você vai ver que a história que não se aplica. Existe, não sei se vocês já ouviram falar a história do escorpião e do sapo. Vocês já ouviram falar? Sim. Então, só para resumir rapidinho, para o pessoal que está em casa, dizem que o escorpião falou pro sapo: posso atravessar o rio nas suas costas, porque da correnteza? Aí o sapo falou: não, de maneira nenhuma, porque senão você me pica, eu vou morrer. Aí o escorpião prometeu: eu prometo que eu não vou te picar, porque eu preciso chegar do outro lado. E aí, de tanto insistir, o sapo deu a carona. Só que quando estava no meio do rio, o escorpião picou o sapo. Aí o sapo perguntou: mas você prometeu que não ia picar? Aí ele respondeu: mas é minha natureza, não passou nada, é minha natureza. Aí o sapo respondeu: mas vamos morrer juntos. E aí os dois morreram. Aí essa história ela vem dizer que inevitavelmente o escorpião ia picar, por causa que era o instinto dele. Mas irmãos, é certo que os animais vivem por instinto, mas o ser humano não. Sim. O ser humano tem escolha. Racional. Se essa história é verdadeira ao ser humano, então logo nós temos desculpa para o pecado. Qual que é a desculpa para o pecado? Nossa natureza. Sim. Exatamente. Isso porque eu fui criado assim, tem jeito. Eu sou filho, tipo assim, meu pai bebia, meu avô bebia, meu tataravô bebia, então... E não há desculpa para o pecado, não há desculpa, né? Tem um trecho muito importante, Fé e Obras, na página 96 e 97, nos dá uma ideia muito clara a respeito de padrão de justiça, justiça própria, qual é o padrão, né? Justiça de Deus ou dos homens. E aqui diz: justiça própria é o perigo desta época. Ela separa a pessoa de Cristo. Os que confiam em sua própria justiça não podem compreender como a salvação advém por meio de Cristo. Chamam o pecado de justiça e a justiça de pecado. Em mais alguns trechos mais à frente, diz: em lugar do padrão de justiça de Deus,
os homens criaram um padrão de sua própria escolha para avaliar o caráter. Eles veem como em espelho, obscuramente, e apresentam falsas ideias de santificação ao povo, incentivando assim o egoísmo, o orgulho e a justiça própria. A doutrina da santificação, defendida por muitos, está cheia de engano, pois é lisonjeira ao coração natural. Mas a coisa mais afável que pode ser pregada ao pecador é a verdade da lei de Deus. A fé e as obras precisam andar de mãos dadas, pois a fé sem as obras por si só está morta. Então, hoje em dia é um engano muito sorrateiro entre a cristandade, entre o nosso povo, de que você viver em santificação, você procurar vencer o pecado pelo poder de Deus, é estar vivendo em justiça própria. Confundem uma coisa e ligam os dois, quando são coisas totalmente distintas. Sim. Exatamente, do contrário. Se você for olhar bem, as pessoas que creem que não pode vencer o pecado é que vivem pela justiça própria. Por quê? Deus é obrigado a me aceitar do jeito que eu sou. Com a minha justiça. Exatamente. E outra coisa também, quando eu olho pra mim, quando eu olho para minhas atitudes, aí eu vejo que eu não tenho como vencer, então eu falo logo, eu não tenho como vencer. Mas não é pelo meu poder, é pelo poder de Deus. Se fosse pelo meu poder, então isso era verdade. Quando você fala assim, faz o que dá, o resto Cristo completa, isso é justiça pelas obras. Salvação por obras. Por obra, exatamente. Não, a salvação é totalmente pelo Vou me esforçar o máximo que eu possa, o resto Deus completa. Isso é salvação por obras. Triste você ver que hoje em dia se tem uma ideia de salvação bancária. Todo dia eu deposito as minhas boas obras ali. Sim. E aí, quando eu ouvi muitas vezes isso, de que a pessoa diz, mas Deus sabe que aquele pecado eu não consigo. Então Ele me conhece, Ele sabe que eu não gosto daquilo, mas que eu não consigo. Então Ele vem e completa. Sim. E ainda usa uma passagem de Paulo, que diz, o mal que eu não quero fazer, esse faço. Que é a lição da próxima mas semana. o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Para justificar essa Exatamente. questão. Mas, toda a Bíblia deve ser estudada. Então a gente percebe, a gente percebe aqui, a doutrina, é importante isso, queridos. A doutrina da santificação defendida por muitos está cheia de engano, pois é lisonjeira o coração natural. Mas a coisa mais afável que pode ser pregada ao pecador é a verdade da lei de Deus. É nela que eu vou encontrar sinceridade. É nela que eu vou saber onde eu estou errando. É nela que eu posso me basear quem é o meu próximo. Sim. Que Deus seja louvado. Amém. Obrigada, Deus, pela lei que Ele nos concedeu. Aí aqui na lição, último parágrafo, fala aqui, em Romanos 6,12, que a gente leu, a palavra portanto é importante. Ela retoma o que foi dito antes, especificamente o que foi dito em Romanos 6, 10 a 11. A pessoa batizada vive agora para Deus, ou seja, o Senhor é o centro da sua nova vida. Amém. Ela serve o Criador fazendo o que agrada a Ele, a pessoa que foi batizada em Cristo Jesus verdadeiramente, Portanto, não pode servir ao pecado ao mesmo tempo. Essa pessoa está viva para Deus em Cristo Jesus. Então, na própria lição, que foi a Associação Geral que fez essa da Escola Sabatina, fala aqui, matando o homem já de Romanos 7, que nós vamos estudar na próxima lição. Essa pessoa serve ao Criador fazendo o que agrada a Ele. Portanto, não pode servir ao pecado ao mesmo tempo. Porque dizem que o homem de Romanos 7 é o seguinte: ele tenta e não consegue. Ele tenta e não consegue. Essa é a luta diária do cristão, irmão. Tá vendo? Ele tenta e não consegue. Ele tenta e não consegue. Só que aqui a pessoa que aceitou a Cristo verdadeiramente, ela faz o que agrada a Deus. Portanto, não pode servir ao pecado ao mesmo tempo. Deus. Não tem como isso. Isso aí é um homem não convertido. É uma coisa ou é outra. Misericórdia. Aí aqui, no rodapé da lição, tem uma pergunta de reflexão. Na citação de Eleático ali, Caminha Cristo, página 47, acima, o conceito de livre-arbítrio é crucial. Como criaturas morais, devemos ter livre-arbítrio, o poder de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal, Cristo e o mundo. Nas suas últimas 24 horas, como você usou o livre-arbítrio? O que você precisa mudar em sua vida? Então as pessoas, todos nós temos livre-arbítrio, só que ela escorrega sempre caindo, e ela fala,
é o pecado que habita em mim, não tem jeito, só na volta de Jesus. Mas e o livre-arbítrio aqui? Cadê? O poder de escolher. É verdade. Porque se Deus vai pegar nós e levar para o céu com o pecado, por que aquelas pessoas lá no Antigo Testamento, como Acã, como outros que foram exterminados, ele pecou naquilo e ele não morreu? Deus seria injusto. Ué, como é que essas pessoas vocês puniram no pecado? Os anjos vão olhar o outro mundo, como é que Deus puniu Acã? E esses aí estão com o mesmo pecado de Acã e Deus transforma na sua volta. Mas Deus é injusto. Quantas pessoas na Idade Média não eram queimadas vivas, como o hino 258 fala? Eles preferiam morrer do que pecar. Às vezes, a única coisa que é requerida deles era o seguinte, só nega Cristo uma vez só. Só nega Cristo só uma vez Nem só. precisava muito. Não, aí você nega Cristo uma vez só, eu livro você da fogueira. E eles mesmo assim preferiam morrer queimada viva. Elas morriam queimada e não aceitavam isso. E hoje a gente é tão flexível. Foi Policarpo, né, que está naquele livro que você citou, Sim. Os primeiros cristãos. E aqui tem um texto no Grande Conflito, Grande Juízo Investigativo, 526, Olha o que fala. Esse capítulo nós temos que ler, o Grande Juízo de Investigação. Se você não leu o Grande Conflito completo, lê só esse capítulo. É uma benção. Nós vamos... Várias coisas que estão erradas no nosso cristianismo, no mundo inteiro, cai por terra por causa desse capítulo. Porque o juízo investigativo, nós sabemos o que Deus está fazendo hoje, o que Jesus está fazendo e como nós temos que se portar hoje. Sim. Pecado que não houve arrependimento e que não foram abandonados, presta atenção, pecado de que não houve arrependimento e que não foram abandonados, não serão perdoados nem apagados do livro dos registros, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Olha, na volta de Jesus. Ele pode ter cometido más ações à luz do dia ou nas trevas da noite. Elas, porém, estão patentes e manifestas. Aquele com quem temos de nos haver. Anjos de Deus testemunharam cada pecado, registrando-o nos relatórios infalíveis. O pecado pode ser escondido, negado e coberto o pai, a mãe, a esposa, filho e companheiros. Ninguém, a não ser seus autores culpados, poderá alimentar a mínima suspeita da falta. Ela, porém, já descoberta perante os seres celestiais. As trevas da noite mais escura, os segredos de todas as artes enganadoras, não são suficientes para velar do conhecimento do eterno, um pensamento que seja, até um pensamento. Deus tem um relatório exato de toda conta injusta, de todo negócio desonesto. Não se deixe enganar pela aparência da piedade. Não comete erros em sua apreciação do caráter. Os homens podem ser enganados pelos que são de coração corrupto, mas Deus penetra todos os disfarces e lê a vida íntima. Então, naquele grande dia, diz que pecado que não houver arrependido e que não for abandonado não serão perdoados nem apagados do livro de registro, mas ele permanecerá para testificar contra o pecador no dia de Deus. Sim. Então, pecado que não foi confessado nem abandonado, naquele grande dia, quando passar o nome dos vivos, passa o meu, um exemplo, eu tiver um pecado, meu nome passa para a esquerda, Alexandre. Isso aí falta. Olha o que diz o Desejo a Todas as Nações, a página 312, 313. Se um pecado é nutrido na alma, ou uma prática errônea conservada na vida, todo o ser é contaminado. A pessoa se torna instrumento de injustiça. Né? Então, o pecado acariciado e nutrido na alma, se ele não for abandonado, como vem em encontro que você leu no Grande Conflito aí, a pessoa se torna um instrumento de injustiça. Instrumento do diabo. Acho que nenhum de nós quer nos tornarmos instrumentos de injustiça, né? Sim. Então, Cristo nos dá força para abandonar todos os pecados. Amém. Amém. É o poder do Senhor Jesus. Terça-feira, não debaixo da lei, mas da graça. Aí fala para nós ler Romanos 6,14. Como entender esse texto, Romanos 6,14? Está escrito em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que o pecado não terá domínio sobre nós? Por quê? Como já foi dito, se nós somos regenerados, salvos por nosso próprio Senhor Jesus, somos salvos daquilo que nos separa dele, que é o pecado.
Então o pecado não pode mais ter domínio sobre cada um de nós. Porque nós estamos embaixo da onde? Da A graça. Da graça. E a graça é o que mesmo? Lá em Coríntios, É. poder para vencer. E Exatamente. Tito também, que E nos Tito. educa, né? Tito nos Para educa. vencer as paixões. Exatamente. Aqui tem um trecho na lição, no segundo parágrafo, no terceiro, na verdade. Paulo estava dizendo aos romanos que a pessoa que vivia debaixo da lei, ou seja, debaixo da estrutura judaica, posta em prática em seu tempo, com todas as suas regras e regulamentos feitos por homens, seria governada pelo pecado. Em contrapartida, uma pessoa que vive debaixo da graça terá vitória sobre o pecado. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Porque a lei está escrita em seu coração. Amém. Em seu coração é o que mesmo? A mente. Amém. Hebreus, está escrito isso aí. Uma pessoa que vive debaixo da graça terá vitória sobre o pecado, como eu li anteriormente, porque a lei está escrita em seu coração e essa pessoa permite que o Espírito de Deus guie seus passos. Amém. Aceitar Jesus Cristo como Messias, ser justificado por Ele, ser batizado em sua morte, ter o velho homem destruído, andar em novidade de vida, são essas as coisas que destronarão o pecado de nossa vida. Lembrem-se, esse é o contexto de Romanos 6,14, o contexto da promessa sobre a vitória sobre Amém. o pecado. Então a gente tem esperança. Isso é uma promessa maravilhosa. O pecado não terá domínio sobre vós. Você não vai ser mais um escravo do pecado. Amém. Você não vai ser mais uma pessoa triste. Você agora vai ser livre. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Teremos paz com Deus, como foi estudado. E aqui você viu que falou aqui? Porque a gente às vezes fala, não, debaixo da lei de Deus, mano, não é para ficar debaixo da lei de Deus. Mas aqui fala, ó, Paulo estava dizendo a Romano que a pessoa que vivia debaixo da lei, ou seja, debaixo da estrutura judaica, Sim. posta em prática em seu tempo, com todas as suas regras e regulamentos feitos por homens. Sim. Porque a lei dos mandamentos não foi feita por homens. Sim. Então toda aquela lei judaica que você não podia dar certos passos no sábado, Tradição, se né? o coitado de uma pessoa cai o telhado na cabeça dele, deixa dar o pôr do sol e a gente ajuda ele. Não tinha aquela misericórdia. Jesus curava no sábado e dizia, não pode curar no sábado. Então essas tradições, quem estava debaixo dessas tradições, estava no pecado. Sim. Estava no pecado. Interessante que Pedro fala algo no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 15, ele menciona Paulo, né? E considere que a longanimidade de nosso Senhor é a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, escreveu sobre salvação. Mas olha o que ele fala, como em suas cartas, fala sobre essas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como fazem também as outras escrituras com a sua própria petição. Acho que se aplica a todos esses textos aí de Romanos. Então, claramente nesse texto você vê que o próprio Pedro reconheceu que os escritos de Paulo são difíceis de entender, que algumas pessoas deturpam. Eu acredito que no tempo que nós estamos vivendo é o tempo que mais deturpa os textos de Paulo. Principalmente Romanos 7, né? Sim, com certeza. Principalmente Romanos 7. Aí tem aqui no rodapé que diz assim aqui para nós, ó, você tem experimentado a nova vida em Cristo? É uma pergunta para nós refletir, né? Quais são as evidências que revelam o que Cristo fez em você? Quais as coisas você tem recusado a abandonar? Por que deve abandoná-las? Então por que nós devemos abandonar essas coisas antes da volta de Jesus? Por quê? Porque se isso é algo que nos separa do Criador, nós vamos estar naquele dia junto com o Criador? Exatamente. Com certeza não. Temos que eliminar tudo que nos separa de Cristo. E também nós temos a doutrina do juízo investigativo, né? Sim. Estava passando dos mortos, logo passava dos vivos. E começa pela casa de Deus, né? E se começa pela a casa de Deus, quem será dos outros, né? Então nossos anos passam antes da volta de Jesus. E tem todo o processo do santuário, né? Do juízo investigativo. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 23, diz que e o mesmo Deus de paz vos santifica completamente, e ora a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo seja preservado irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Para a vinda? Não é na vinda? Não, para a vinda. Para a vinda, né? Exatamente. Ou seja, então, o que é algo irrepreensível?
Então significa que você não tem nada. Te repreenda, né? repreensão. E ali fala corpo, alma e espírito, é a pessoa completa, né? Exatamente. Olha. Exatamente. Então todo o ser tem que estar irrepreensível. Irrepreensível. Então aqui a pergunta que o Alexandre fez aí, quais são as evidências que revelam o que Cristo fez em você? O que é? As boas obras que você vai praticar. As vitórias cotidianas que você tem, né? A transformação que Cristo faz em você. Não tem como Cristo me transformar sem me dar a vitória sobre o meu pecado. Sim. Não existe transformação sem vitória sobre o pecado. Né? Não tem como. Se eu não obtenho vitória, como é que eu vou convencer alguém que eu não sou mais um ébrio se eu continuo bebendo? Exatamente. Como é que eu vou convencer alguém que eu não sou mais um adúltero se eu continuo adulterando? Como é que eu vou convencer alguém que eu não fumo mais se de vez em quando ele me vê fumando? É uma coisa incoerente. Então tem que ter vitória sobre essas coisas para que ela redunde em boas obras, para que responda a pergunta aqui. As evidências que revelam o que Cristo fez por você são aquilo que eu amava antes, eu não amo mais. Eu amo outras coisas agora. Eu amo servir a Cristo. Amém. E eu amo agora as boas obras das quais Ele me salvou para eu passar a praticá-las. E a receita disso é simples. Jesus falou assim, ligado com a videira. Quando a gente está ligado com a videira, a gente dá fruto. Gálatas sim. Qual é o fruto agora? O fruto da carne é intemperança, é tudo aquelas coisas lá, o fruto da carne, né? O fruto do Espírito é o quê? Temperança, domínio próprio, amor, benignidade. Então tudo ali o cristão deve obter, estando ligado na videira. Se não está ligado na videira, não vai ter como dar aquele fruto, né? Claro. O fruto do Espírito. E aqui fala aqui, ó, um textinho bem pequenininho, 5 para a Igreja, volume 5, página 214. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus. O selo de Deus é antes da volta de Jesus, né? Todos nós cremos isso. Exatamente. Ó, nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer, umazinha. Sim. Umazinha. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter e purificar toda, a palavra toda é tudo, Sim. a contaminação, o templo da alma. Então, se a gente vencer pela glória de Deus, pelo poder do Senhor Jesus, vencer purificar toda contaminação, o templo da alma, aí ela fala, então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Então, para nós receber a chuva serôdia, o que a gente tem que fazer? Sim. Não deve ter nenhuma nota no caráter, nenhum sequer, remediar os efeitos de caráter, purificar de toda a contaminação pelo poder do Senhor Jesus. Isso é como a Bíblia compara com o ouro, né? Sim. O ouro, para se tornar puro, tem que ser provado, né? Ele tem que passar pelo fogo, né? O que é o fogo? São as aflições. Então Deus vai fazer o que for necessário na minha vida, na nossa, na sua, para que isso seja manifesto na nossa vida. Ele vai fazer o que for. Seja o que for, meu irmão. Seja se você perder a sua casa, seja você perder o seu carro, seja você perder qualquer bem material que te ligue a essa vida, Deus vai permitir que eu perca, porque a visão de Deus é outra. É me tornar puro, né? Me tornar me expulsar toda a mancha do pecado na minha vida para que isso não mais me separe dele. Amém. Então ele vai permitir que qualquer coisa aconteça para que não haja mais essa separação. Aí na volta de Jesus nós recebemos só o toque final Exatamente. da imortalidade. Pincelada final. Da imortalidade. E aí quarta-feira, pecado ou obediência? É uma pergunta. Pecado ou obediência? Aí fala para nós ler Romanos 6,16. Qual o conceito Paulo estava apresentando? Por que não há meio termo em seu argumento? Por que não há meio termo? Qual lição devemos extrair desse contraste muito claro? Lê Romanos 6,16 para nós. Na King James. Romanos 6, verso 16, diz assim: Não sabeis vós que a quem vos apresentados como servos para obedecer-lhe, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então por que não há meio termo aqui no argumento de Paulo? Eu respondi assim a essa pergunta. Que nós somos servos do pecado para a morte, ou somos servos da obediência para a vida. Não há meio termo. Não há meio termo. Não há como ser neutro nessa batalha entre o bem e o mal. Nenhum ser humano que vive hoje ou que já passou pela face dessa terra, não existe um sequer que ficou no meio termo, nem para um lado nem para o outro. Em algum lado ele esteve, em algum lado
todos os seres humanos hoje que vivem, eles estão ou do pecado para a morte, ou servos da obediência para a vida. Né? Então aqui fala que nós somos servos daquele que a gente obedece, né? Sim. Somos servos daquele que a gente obedece. Exatamente. E aqui diz assim, né, em santificação, na página 92, a santificação é uma obra diária. Ninguém se engane a si mesmo com a suposição de que Deus o perdoará e abençoará enquanto está pisando um de seus mandamentos. A prática voluntária de um pecado conhecido silencia a testemunhadora voz do Espírito e separa de Deus a pessoa. Quaisquer que sejam os êxtases do sentimento religioso, Jesus não pode habitar no coração, que desrespeita a lei divina. Deus apenas honrará aqueles que o honram. Então, se eu permito que o pecado me dê um nocaute, se eu permito ser vencido pelo pecado, então eu estou desonrando a Deus e Ele não pode fazer uma obra em mim. Então, a gente precisa entender que tudo isso aconteceu. Reitero mais uma vez a nossa fala aqui. Tudo o que aconteceu, o sacrifício que Cristo fez, todo esse plano, essa obra milenar em busca do homem, ela não deve ser menosprezada por causa dos meus desejos egoístas. E aqui, de acordo com essa passagem que você leu, eu marquei aqui também no comentário de Ellen White. Pelo que eu entendi, que está querendo dizer que não adianta a pessoa, por exemplo, ir na igreja, ela escuta um sermão bonito, ela entra em êxtase por aquilo ali, ela se sente, chora, ela se lamenta e tudo mais. Isso não adianta, né? Se ela permite que o pecado habite no coração dela, de nada vale esse êxtase, nada disso vale. O que vale aqui para Deus, o que está dizendo aqui, Jesus não pode habitar no coração que desrespeita a lei divina. Então o êxtase não quer dizer nada, né? O que quer dizer é a obediência. O título da quarta-feira é esse: pecado ou obediência. Não adianta, né? Nós vemos vários movimentos religiosos que trabalham com essa área da emoção como uma prova de que o Espírito Santo está agindo naquela pessoa. Mas a palavra de Deus não diz isso, né? Não adianta toda essa pular de alegria, ou seja, chorar de uma tristeza imensa, se está desobedecendo a lei divina no coração, né? Aí na lição aqui, embaixo da resposta, diz aqui, Paulo voltou ao argumento de que a nova vida de fé não concede liberdade para pecar. Não concede. A vida da fé torna possível a vitória sobre o pecado. Na verdade, somente pela fé podemos ter a vitória prometida a nós. Amém. Amém. Tendo personificado o pecado como um rei que reina sobre seus súditos, Paulo retornou à figura do pecado como um senhor que exige obediência de seus servos. Ele mostrou que uma pessoa tem que escolher entre dois senhores. Ela pode servir ao pecado que leva à morte, ou pode servir à justiça que leva à vida eterna. Paulo não deixou nenhum meio termo, nem espaço para concessões. Irmão, eu sirvo aqui, sirvo ali, sirvo aqui, sirvo ali. Não há concessões. É um ou outro, pois no final estaremos diante da vida eterna ou da morte eterna. Ou então, ou é o pecado, ou é a vida. O que Jesus disse Ou é sim, vitória. sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então isso eu acho que encaixa perfeitamente nessas questões. Com certeza. É sim. Pecado é transgressão da lei? Sim. Sim. Não é mais ou menos, mas não Não é. é. Ah, é aquilo. Não. É sim. Pecado é transgressão da lei? Sim. Guardar os mandamentos de Deus é justiça? Sim. Agora, o que você responderia para uma pessoa que, ao a gente falar sobre isso, vitória sobre o pecado, a pessoa dizer isso é perfeccionismo? O que você seria dizer, irmão Alexandre? A pessoa tem que estudar um pouco mais, até na história, para entender o que é perfeccionismo. Perfeccionismo é entendido como carne santa. É a pessoa dizer assim, eu venci, Otávio, não tenho nem tentação. Eu já estou com o corpo pronto para ser transladado. Isso é a carne santa, o perfeccionismo. Então, a glorificação só acontece na volta de Jesus. Carne santa
só na volta de Jesus. Certo. Então, mas hoje eu posso, a irmã White responde, eu posso ter a mente santa, carne santa não, mas a mente eu posso ter, porque nós temos que ter a mente de Cristo. Cristo. Então devemos estudar uma indicação, aquele livro do pastor Eric Douglas, Mensageiro do Senhor, ali explica o que é o perfeccionismo. E o perfeccionismo crê que Jesus veio como Adão antes da queda. Exatamente. Então eu não posso ser perfeccionista, porque eu não creio nisso. Sim. Que Adão veio antes da queda, Jesus veio antes da queda. Sim. Então, quem é o perfeccionismo aí? Então cada um tem que entender. Se você crê que Jesus veio com Adão antes da queda, você é perfeccionista, conforme está escrito no livro da Casa Publicadora. Mensageiro do Senhor. E é interessante isso que o irmão Alexandre falou, é que o pessoal que pertencia ao movimento da carne santa, do perfeccionismo, ao crer que eles que já estavam, que eles não tinham pecado, quando eles sentiam algum desejo pecaminoso, eles acreditavam que aquilo não era pecado, porque se a carne dele já era santa e ele estava sentindo aquele desejo, então logo aquilo não era pecado. Então eles praticavam, sob o manto de santidade, eles praticavam os piores pecados, seja adultério, seja comer qualquer tipo de coisa, porque se a carne minha está santa. Então hoje, se as pessoas praticam isso hoje e que elas não vão se perder por causa daquilo que elas estão praticando, elas são perfeccionistas, estão vivendo um perfeccionismo prático. E é interessante que o perfeccionismo, que a irmã falou que ia acontecer nos últimos dias, a carne santa, também eles tinham a emoção que você falou, eles criam muito da emoção, música com tambores e danças. Então eles ficavam cheios do êxtase. Eu cheguei como Jesus no jardim, eu passei pelo jardim, na experiência. Misericórdia. Então nós temos que raciocinar. Quem é que está gostando dessas músicas balançadas? Quem é que crê que Jesus veio com uma dose da queda? Sim. Quem é que comete pecado e fala assim, não tem problema nenhum, não. Quem é que mexe com as emoções, sim, né? Porque temos vários cultos e pregações que levam mais ao lado emocional do que ao racional. Então tudo isso vem bater com aquilo que você está falando do perfeccionismo. Pelo que eu entendi então, né? Pelo que você está falando aí, o Protágoras falou também, uma pessoa perfeccionista, então, quando ela era advertida a respeito de algum pecado que ela estava cometendo, ela dizia que aquilo ali não era pecado porque ela não era possível ela pecar mais. Quer dizer, então, o que era pecado para mim, não era para o perfeccionista. Então, separação. O mesmo ato, para um era pecado, para outro não era. Exatamente. Então, a gente entra também na doutrina do relativismo. Sim. E o que é pecado para você não é pecado para mim. E hoje tudo é relativo, né? O que o mundo diz. Exato. Mas como conciliar essa ideia, sendo que a lei de Deus ela me mostra o que é o pecado. Então, se para você o matar não é pecado, para mim não é pecado, para você a adoração de outros deuses para mim é pecado, para você não é. A lei de Deus não diz isso, né? Ela fala, é uma lei universal. Não matar é pecado para todos. Aliás, matar é pecado para todos. Sim. Né? Adulterar é pecado para todos. Transgredir o sábado é pecado para todos. Não existe distinção. Né? Existe uma diferença, que é um ponto importante, sobre a luz que a pessoa tenha. Sim. Né? Mas nós, adventistas, que Deus dotou a nós como depositários dos oráculos de Deus, das importantes verdades para este tempo, temos toda a luz sobre esse assunto. É interessante que muitos vão usar, para combater o suposto perfeccionismo, o texto de a primeira carta de João, capítulo 1, no verso 8, que diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então aqui, João, se você diz que não tem pecado, então muita gente usa esse verso para dizer, tá vendo? Então a gente sempre teve um pecado dentro de mim. E é interessante que a irmã White chega a citar assim, no livro Mensagem Escolhida, no volume 3, na página 354, dita assim: porque tanto se dizem santos e sem pecado, é porque estão muito longe de Cristo. Eu nunca ousei afirmar semelhante coisa. Desde o tempo em que tinha 14 anos de idade, eu sabia qual era a vontade de Deus e estava disposto a fazê-la. Nunca ouvi-se dizer que sou sem pecado. Então muitos usam esse texto também de Mensagem Escolhida para dizer, tá vendo? Então todos nós temos pecado. E ela ainda vai dizer assim, que... onde está aqui? Deus, depois da minha primeira visão da glória, eu não pude discernir a luz mais brilhante. Pensaram que minha vista estava perdida, mas quando tornei a acostumar-me com as coisas desse mundo, pude ver outra vez. É por isso que eu vos digo que nunca deveis gabar-vos afirmando:
sou santo, estou santificado, pois isso constitui a mais segura evidência de que não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Então muitos vão usar esse texto de 1 João para dizer, ó, tá vendo? Então você sempre vai estar com pecado. Porém, irmãos, aqui o texto de 1 João não está dizendo que necessariamente você está com pecado, mas se você dizer, o ponto central, o verbo central aqui é, se dissermos, se você dizer que está sem pecado, você é mentiroso, você nunca pode dizer. Mas aqui não está dizendo que Deus não pode dizer isso. Deus pode dizer que você está sem pecado. Como disse de Jó. Sim, de Jó é um grande exemplo, né? Então, Jó ele não se gabava dizendo, estou sem pecado, mas Deus disse que ele estava sem pecado. Você leu aqui, está dizendo assim que eu não devo me gabar. Sim. A palavra-chave é gabar. Sim. Irmão, eu estou sem pecado, viu? Sim. Você está com pecado? Sim. Eu não. Eu não. Nunca. Então, Jamais. quanto mais ele chega mais perto de Cristo, mais ele vai se sentir pior. Paulo disse assim, eu sou o principal dos pecadores. E a gente vai ver o relato de Paulo, ele não era o principal. Sim. Mas quanto mais o homem está mais perto de Cristo, ele vai se sentindo menos. Não, eu não sou nada, irmão. Olha, Mari, como você com a bênção, você é um homem de Deus? Não, eu não, irmão. É Cristo em mim. Que a eu glória não. seja dada a Agora, Deus. quando a pessoa não é santificada, Sim. ela está vivendo no pecado, sabe o que ela vai dizer? Ô Mari, você é uma bênção, você... Obrigado, irmão. Deus seja louvado. Deus abençoe você. Ela vai se gloriar. Ela vai começar a se gloriar. Mas um servo de Deus nunca se gloria. Sim. Aqui na página 355 ela ainda diz, não podemos dizer sou sem pecado até que seja transformado esse corpo abatido para ser igual ao corpo da sua glória. Aí vamos pegar esse texto e vamos falar, tá vendo? Só vamos parar de pecar na vinda de Jesus. Mas de novo, não podemos dizer, você não, mas Deus pode dizer. Aí eu vou ler os textos que essas pessoas que usam esses textos não leem. No mesmo capítulo, ela diz assim, ó, é por isso que eu vos digo que nunca deveis gabar-vos afirmando, sou santo, está na página 354. Sou santo, estou santificado, pois isso constitui a mais segura evidência de que não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Aí olha que ela continua dizendo, isso são os 3 pontinhos, a reticência que muitos põem nos slides, né? Deixai que Deus os escreva em seus livros, se quiser fazê-lo, mas vós nunca o deveis dizer. Tá vendo? Então muitos vão combater o suposto perfeccionismo, né? É uma ignorância total de história e, enfim. Coloca só o texto, tá vendo? Você nunca pode dizer que está sem pecado. Mas a irmã White fala, deixai Deus o escrever em seus livros. Deus pode escrever. Sim. Se Ele quiser fazer, mas vós nunca dizer. Então, aqui, a primeira epístola de João está alinhado com o que a profeta diz aqui. Amém. Os dois profetas estão Meio juntos. testemunho. A lei e o testemunho, ou seja, você não pode dizer nunca, mas Deus pode escrever. Que nem escreveu de Jó e escreveu de muitos outros. E o próprio João, na sua epístola, aqui na minha versão, diz, na 1 João 3, verso 8, aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para esse propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, essa é a versão que diz, 1 João 3, verso 8 e 9. Então, está bem claro que os dois profetas estão alinhados. Nós não vivemos no pecado, mas nós não vamos dizer que estamos sem pecado. Deixa Deus escrever. Perfeição de caráter não quer dizer impecabilidade. Exatamente. Isso é importante salientar e é importante que os nossos ouvintes também entendam isso. O que é impecabilidade? Nem mesmo os anjos são impecáveis. Porque eles tiveram e eles têm o poder de escolher. A possibilidade de... A Tanto possibilidade. é que os anjos, uma terça parte dos anjos Caíram. pecaram. Pecado, ele é escolha. Sim. E essa questão da impecabilidade é um atributo somente de Deus. Só Deus. Ele não pode fazer isso. Ele não tem como Deus fazer isso. Mas, como ele nos dotou de livre escolha, a gente escolhe ou fazer a vontade de Deus, vivendo em justiça, ou fazer as nossas vontades, ou as vontades do maligno, Amém. que são os pecados. E aqui a quinta pergunta, Romanos 6, 17, 14. Muito importante, eu ia falar para você comentar essa. De que maneira Paulo ampliou o que ele havia dito em Romanos 6,16? Romanos 6,17, quem achar aí? 6,17, né? Mas graças a Deus que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração
a forma de doutrina a qual fostes entregues. Então, foste servo do pecado, você foi servo do pecado, mas agora o quê? Deixou de ser. Isso, e está obedecendo o quê? A justiça. Em forma de Doutrina. Aí a pergunta para nós, de que maneira Paulo ampliou o que ele devia dito em Romanos 6,16? Será que a doutrina não tem nada a ver, irmão? Ela Não, prega só sobre Jesus, esquece doutrina, esquece doutrina. Isso é um dos principais pontos que a gente vê hoje a respeito do ecumenismo, né? Que é deixar todas as formas de doutrina de lado e nos unir num ponto comum que é o amor, né? Sim. Mas Paulo está tratando isso aqui como uma coisa que não é correta fazer. A doutrina tem realmente a sua importância, porque ele liga a doutrina aqui com a obediência, né? Ele liga aqui embaixo aqui, assim para Paulo, a doutrina correta, os ensinos corretos, quando obedecidos de coração, ajudaram os romanos a se tornarem servos da justiça. Às vezes ouvimos que não importa a doutrina, desde que demonstremos amor. Essa é uma expressão muito simplista. Não existe, acho que não existe palavra melhor para descrever isso. Simplista. De algo que não é tão simples assim. Com verdade? Com certeza. Então, a doutrina, o irmão falou, está ligado com a palavra de Deus. Com certeza. Quando as pessoas dizem, pregam só o amor, o que elas estão dizendo? Elas estão dizendo o seguinte, às vezes sem querer, né? Sem saber, estão enganadas, dizem assim, preguem só o amor hippie. É aquele amor que você passa a mão na cabeça, tudo pode, você pode tudo. Você está liberto para fazer o que você quiser. Paz e O amor. amor Paz e hippie. amor. Paz e amor. Paz e amor. Só que o amor de Deus, a lei de Deus é a expressão do quê? Do caráter. Do amor, e do amor de Deus. É. Amar a Deus sobre todas as coisas, 4 mandamentos primeiro, e amar o próximo 6. Então, quando a pessoa fala, vamos pregar só amor, ela tem que estar embutida, então vamos pregar só sobre a lei. Ela está dizendo isso. Porque então não tem como pregar sobre Jesus e não pegar a doutrina, porque Jesus foi Não que tem como. deu a doutrina, né? É. Jesus falou assim, examinar a escritura, porque julgar nelas tem vida eterna, e é elas que falam de mim. E Jesus estava falando numa época que não tinha Novo Testamento. Então Jesus estava falando assim, o Antigo Testamento falam de mim. Sim. Falam de mim. Então todas as doutrinas falam de Jesus. Louvado seja Deus. Ele mesmo disse, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De certa forma, a verdade é a doutrina também correta, a compreensão correta do Evangelho, né? A compreensão correta da doutrina nos levam a conhecer a Deus e a sua obra. Então, uma coisa está ligada com a outra. Né? Aí tem um textinho bem curto aqui, 2 linhas, obreiros evangélicos, diz assim, ó o que Cristo prometeu. Ó. Cristo prometeu que o Espírito Santo habitaria naquele que lutam pela vitória sobre o pecado. Amém. Então, Cristo prometeu outro consolador, sabe para quem? Para aqueles que lutam pela vitória sobre o pecado. Amém? Amém. E ele concede. Amém. É uma É bênção. uma promessa dele, né? Sim. E aí vamos para quinta-feira? Vamos lá. Quinta-feira, agora vai falar sobre livros do pecado. Tendo em mente o que estudamos até aqui em Romanos 6, lemos Romanos 6, 19 e 23. Vamos ler? E aí fala para nós resumir isso aí. 19 e 23. Posso ler? Pode ler. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza de vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundície e à iniquidade, para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que frutos tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim destas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertados do pecado, e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui fala para nós resumir isso aí. Resumir o que Paulo diz. Como você pode tornar real em sua vida essas verdades cruciais? Como tornar real essa vitória sobre o pecado nesses textos? Como você acabou de ler, há uma promessa de Deus, né, Exato. para a vitória sobre o pecado. Deus deu uma promessa, né? Eu vou ajudar.
Exatamente, o Espírito Santo. Então, se existe, se lançando diante dos pés do Criador. Eu costumo dizer assim para todas as pessoas que lutam contra o pecado. Não pensa você que com sua rotininha fraca vai lá fazer aquela oração que você vai conseguir vencer o pecado, não. Tem que haver uma entrega total a Deus. Mas quando a gente fala assim que tem que haver uma entrega total, às vezes fica algo muito abstrato. O que significa essa entrega total? Todo mundo fala entrega total, mas o que é? Irmãos, é o seguinte, tudo você vive em função do quê? Do que você vive em função? Então assim, a vida de uma pessoa que luta contra o pecado, que luta contra o mundo, ela chega em casa do serviço, ela não vai assistir televisão, ela vai estar em comunhão com Deus, ela vai orar. Quantas horas que ela ora? Será que você estuda 2 horas para um concurso, você faz um curso de idioma, são 2 horas, e oração é 5 minutos? Não vai vencer. Então entrega total é isso. Eu vou colocar prioridade na minha vida, viver conforme assim diz o Senhor. Então se for preciso eu ficar 3 horas de oração ali, depois que eu cheguei do serviço, eu vou ficar. Ainda que eu tenha que perder alguma coisa em função disso. Vou perder meu curso, vou perder isso, vou perder meu lazer. Não, 3 horas de oração. Senhor, eu quero viver conforme assim diz o Senhor. E todas as coisas que Deus me pediu para me fazer, eu já tenho que pôr em prática. Às vezes eu tenho um vício que eu tenho que vencer, mas eu foco no vício e eu esqueço as outras coisas. Não, eu tenho que tirar todas as outras coisas. Um exemplo, Deus já falou da reforma de saúde. Se você não fazer uma reforma do apetite, você não vai vencer. Não adianta. Se você não fizer uma reforma de saúde, você não vai. Não vai. É uma luta que não tem ajuda celestial. Então, sabe o que o inimigo vai fazer para isso nunca acontecer? Eu dar essa sociedade capitalista. Eu trabalho, eu saio de madrugada de casa, chego à noite, como alguma coisa, vou para minha faculdade, o meu curso, vou dormir meia-noite e acordo 4 horas da manhã. Eu tenho 4 horas só para dormir. Sim. Como é que eu vou tirar essas horas para oração? Aí nós criamos crentes que o inimigo é terrível. Ele joga coisas boas, aparentemente boas, para não tirar da espiritualidade. Aí vai acontecer o quê? Vai criar crentes fracos, laodiceanos. Porque aí eu vou orar 5 minutinhos, porque eu já durmo, ler Bíblia e Espírito Profecia, então nunca. Aí vai um diretor de escola sabatina, ele vai falar, pelo amor de Deus, irmãos, vamos estudar a lição, pelo menos a lição da escola sabatina na semana, a pessoa não consegue estudar uma página isso aqui. 5 minutos. Aí você acha que vai ser cristão como? Que tipo de cristão? Então, e aí vai alguém no púlpito e diz, nós temos que vencer, pela graça de Cristo, vencer todos os pecados. Eu vou ranger os dentes. Mas como isso? Isso nunca vai acontecer. Porque eu olho minha vida e olho como modelo e as pessoas da sociedade, mas não tem como eu vou fazer isso? Você entendeu? Aí o inimigo laça nós. Vai formar, me permite? Vai formar crentes bem informados, bons profissionais, mas cidadãos do céu incapacitados para poder ser cidadãos do céu. Sim, é isso que vai ocorrendo. Sim. Em cima dessa questão das prioridades que o irmão Protágoras mencionou aqui, dizem Testemunhos para a Igreja no volume 2 e a página 488, no coração convertido haverá firme determinação de obedecer à vontade divina, porque há amor pelo que é justo, bom e santo. Não haverá hesitação, concessões ao gosto ou avaliação de conveniências, ou mesmo uma conduta fundamentada no comportamento dos outros. Cada um deve viver por si mesmo. A mente de todos os que são renovados pela graça será um meio receptor de contínua luz, graça e verdade, transmitindo-as a outros. Então, se eu tenho na minha vida como prioridade, e tudo, há um ditado que diz que as nossas escolhas, ela determinam o nosso futuro. Então, qual escolha eu estou tendo? Eu estou depositando em qual banco? No banco celestial? No banco da terra? Então, a gente precisa entender e saber, assim, escolher hoje, né? A quem nós vamos servir? A quem nós daremos prioridade? Aonde quer que escolha o teu tesouro? Ali estará também o teu coração. Fundamentos da Educação Cristã aqui, página 234, 235. Resumo que a Patrícia falou também. Tendo, porém, as atrações celestes diante da mente para infundir esperança, avivar o desejo e estimular o esforço, como podemos afastar-nos dessa perspectiva
e escolher o pecado e seu salário, que é a morte? Quer dizer, se nós temos diante de nossos olhos, pelos olhos da fé, essa esperança celeste, como nós vamos poder escolher o pecado? E, consequentemente, né, o salário do pecado, que é a morte. Então é uma inconveniência, chega a ser até uma loucura, né, fazer isso. Trocar os desígnios celestes pelo pecado que vai nutrir a morte. Né? E aqui no último parágrafo da lição, nós lemos Romanos 6, 19, 23, né? Essa passagem é um apelo poderoso para quem está servindo ao pecado. Esse tirano não oferece nada além da morte, como pagamento de nossos atos vergonhosos. Portanto, uma pessoa racional deseja se libertar desse tirano. Exatamente. Em contrapartida, aqueles que servem a justiça fazem coisas retas e louváveis, não com o objetivo de ganhar salvação, olha que interessante, mas como fruto da sua nova experiência, nova criatura. Então ele serve a Deus. É uma mente renovada. Não é perfeccionista, é servo de Deus. Amém. Se eles agem na tentativa de ganhar redenção, eles estão perdendo todo o sentido do Evangelho, de que é a salvação, e da razão pela qual eles precisam de Jesus. Então, sabe, aqui é a intenção. Então eu não posso dizer para você, irmão, se você não dizer, né? Você está vivendo uma mensagem de saúde porque você quer ser salvo pela soja. Eu estou julgando, porque eu estou julgando a sua intenção. Eu não sei se a sua intenção é essa, se você fez porque você ama Cristo ou você quer fazer para se salvar. Eu não posso julgar você, as suas intenções. A não ser que você dizer, irmão, eu estou fazendo isso porque eu quero ser salvo. Aí eu posso dizer, irmão, você está errado, você está errado. Mas você não expressou, eu não posso julgar você. Mãe Patrícia, você está querendo viver uma modéstia cristã, é porque você quer ser melhor do que as outras. Aí eu estou julgando, porque eu não sei a intenção dela. E quem vai julgar retamente é quem? Deus. Aí é Deus que vai dizer assim, vocês falam com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Em teu nome, Jesus falou assim em Mateus 7, em teu nome nós dizemos, curamos pessoas, fizemos isso, fizemos aquilo. Aí no final Jesus vai dizer, não vos conheço, vós que pratica iniquidade. Então aquelas pessoas estavam fazendo tudo aquilo para Deus, mas com pecado acariciado. Elas queriam fazer aquilo para encobrir seu pecado. Você entendeu? Entendi. Então é Jesus que vai julgar, não é nós. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Deus mesmo. Tem um texto aqui no livro Cuidado de Deus, Meditação Matinal, página 92. Olha que texto, irmão. Esse texto deve gravar na nossa mente. Ó. Nós temos que ter cuidado nisso aqui, amigo. Não vos assenteis na poltrona de Satanás. Ela fala aqui que não é pra gente sentar na poltrona. Algumas traduções preguiçosa. Que é um assento, né? Preguiçosa. Estilo rede, né? A preguiçosa de Satanás. Dizendo que não adianta. Que não podeis deixar de pecar. Que não há em vós poder para vencer. Então, quem diz que a gente não pode deixar de pecar está sentado, assim eu falo, na poltrona do diabo. Misericórdia. Então, meu amigo, minha amiga, se você está dizendo isso, cuidado, sai dessa poltrona, levanta daí. Porque quem diz que não pode deixar de pecar está na poltrona de Satanás. É a página 92, Cuidado de Deus. E ela complementa aqui. Não há poder em vós separado de Cristo, mas tende o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração, pela fé, permanentemente. E ele pode vencer o pecado em vós, quando com eles cooperares, quando a gente comentou aqui. Podeis ser cartas vivas, conhecida e lida por todos os homens. Não deveis ser cartas mortas, mas viva, testificando perante o mundo que Jesus é capaz de salvar. Salvar do que no contexto aqui? Do pecado. Amém. Então, quando a gente vence o pecado, nós somos cartas vivas, não cartas mortas. Porque se a gente diz que é servo de Deus e a gente continua no mesmo pecado que a gente aceitou a Cristo, nós somos cartas mortas. O seu vizinho vai olhar, ih, rapaz, ele foi pregar, ele foi 10 anos, tá marcando do mesmo jeito, pra que eu vou nessa igreja? Verdade. Agora quando ele vem falando assim, você é carta viva. Puxa, Marinho, você bebeu uma cachaçona danada, agora, puxa, você é agora um homem temperante. Louvado seja Deus, então você é carta viva, é o evangelho eterno de Deus em pessoa. Ó, testificando perante o mundo, nós testificamos perante o mundo que Jesus é capaz de salvar. Então uma pessoa que é viciada em droga, olha para nós, uma pessoa que está no pecado do adultério, olha para nós, nossa família, puxa, é possível mesmo? Eu quero... Que Jesus é esse servo, Potágoras? Você é temperante, meu.
e eu estou viciado. Tem poder para mim, Potários? Vencer você? Tem. Então há poder para a pessoa que está no sexo pervertido, uma prostituta, quem está no crack, há poder para vencer completamente em nome de Jesus. Qualquer coisa. Louvado seja Deus, né? Amém. Sexta-feira? Podemos. Sexta-feira vai ter um texto que a Patrícia, eu vou até pedir para a Patrícia ler, um texto aqui que está em Desejado de Todas as Nações, página 123. Olha que texto, irmão. Esse texto aqui foi colocado pela Associação Geral. Amém. Não. Se alguém que é perfeccionista, então a Associação Geral tem perfeccionistas. Por quê? Lê esse texto. Inclusive a irmã Arte é perfeccionista. Porque, sim, olha, esse texto é claro. Lê para nós, por favor. Jesus não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo pode ocorrer conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Ele estava habilitado para o conflito, mediante a presença interior do Espírito Santo, e veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto estivermos ligados a Ele pela fé, o pecado não terá domínio sobre nós. Glória a Deus. Amém. Deus nos toma a mão da fé e a leva a se apoderar firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Amém. Amém. Aleluia. Glória Glória a Deus. O mesmo pode se dar conosco? Eu vi isso correto? Vou ler de novo aqui para nós refletir bem. Ó. Jesus não consentia com o pecado. Eu Amém, gostaria né? de fazer um comentário em cima. Isso os católicos crê, os evangélicos todos crê. Jesus Sim, nunca pecou. Nem por um pensamento seria tentação. Está falando de Amém. Jesus. Ponto. O mesmo pode ocorrer conosco. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Há muitos que entendem que quando se fala de que Jesus ele tinha a humanidade como homem e que ele sofria tentações, há muitos que confundem, dizendo que o discurso de muitos é de que Jesus era pecador. Reiteramos aqui aquilo que está escrito. Jesus não consentia com o pecado. Jesus era perfeito. Amém. Ele buscava a unidade como pai enquanto como homem aqui. E o mesmo pode se dar conosco. Essa é uma promessa divina. Essa é uma promessa que nos liberta. Amém. Se assim nos apoderarmos dela, nós nos tornaremos pessoas melhores, não melhores que os outros, mas melhores para os outros. Quem não deseja viver ao lado, perto de uma pessoa que tem as graças do Espírito, que guarda os mandamentos de Deus? É uma pessoa que é digna de confiança. É uma pessoa que, se você deixar os pertences perto dela, ela não vai mexer. Então, só tem bênçãos. Apesar de muitos pensarem ao contrário, só há bênçãos em servir a justiça, em guardar os mandamentos de Deus. Amém. Aqui no trecho, ó, qual é a solução para que viver como Cristo viveu, como está escrito? Não pode dar conosco? Ó. Deus, enquanto estivermos ligados a Ele pela fé, o pecado não terá domínio sobre nós. Então, qual é a chave aqui? Ligação com Cristo. Exatamente. Então, quando a gente peca, não adianta a gente dar desculpa que, eu fiquei com raiva da minha esposa porque eu fiz aquilo. Por isso que eu taquei um negócio nela, viu, Otávio? Não. Fui eu mesmo pequei. Sabe por que aconteceu isso? Porque eu me desliguei de Cristo. Ao eu cometer um pecado, a desculpa não está na minha natureza. É porque eu me desliguei de Cristo. Isso. Eu deixo de orar, eu deixo de jejuar, eu começo a comer besteira no dia. Não tem nada a ver. E aí isso irrompe nas minhas veias, no meu sangue, e vai na minha mente, a minha mente fica perturbada, e o inimigo no dia começa a jogar coisa, e eu chego bravo em casa, e às vezes cedo brigo, xingo minha esposa. Por quê? Porque eu me desliguei de Cristo. Porque nós temos que ter ligação com Cristo 24 horas por dia. Amém. Por isso Paulo falou, orai sem cessar. E aí tem outro texto para nós comentar,
Quando somos batizados, nos comprometemos a romper com todas as relações com Satanás e seus agentes. Amém. E entregar o coração e o espírito à obra de estender o reino de Deus. Está no comentário bíblico adventista, página 1196. Olha aqui embaixo também, Alexandre, se me permite. Testemunhos para a igreja também embaixo, falando uma coisa interessante. Não pode ser inofensivo para os servos do Rei Celestial o envolvimento com os prazeres e diversões em que se empenham os servos de Satanás. Né? Embora eles repitam muitas vezes que tais diversões são inocentes, Deus tem revelado santas e sagradas verdades para separar seu povo dos ímpios e purificá-los para si. Então, para mim estar ligado com Cristo, como eu li aqui, então eu tenho que sair fora do divertimento, prazeres dos mundanos, né? Nos quais se empenham os servos de Satanás. Quer dizer, existem divertimentos, existem prazeres nos quais os servos de Satanás estão empenhados. Então, isso aqui liga com o comentário que você falou agora, né? Nós não temos ligação, não podemos ter ligações nenhuma com Satanás e seus agentes. Sim. Né? Sim. Então liga uma coisa com a outra. Então por isso que nós às vezes não postamos essas mensagens de vitória sobre o pecado. Exatamente. Por quê? Eu estou em diversão, eu estou no cinema assistindo Harry Potter, Protágoras. Eu estou indo em teatro, assistir peças. Eu estou comendo de tudo, naqueles lanches que é um Mac Câncer Feliz. Eu faço tudo isso e depois quando alguém prega, é claro. Com certeza. É claro que vou me irritar, porque eu já estou embotado, igual você leu aqui, ó, das cores dos servos de Satanás, das diversões dos servos de Satanás. Eu vou em estádio, assistir meu time preferido. Você entendeu? Sim. Aí como é que... Irmão, aí, para mim ler uma página dessa lição, uma página sequer, por dia é um milagre já grande. Imagina quando você fala, mano, eu tenho que ler o desejado, o grande conflito, ó, o conflito do cego dessa grossura. O que vai acontecer? Vai dar até dor de cabeça. Deus me livre, irmão. Vai se tornar enfadonho, Eu não consigo ler um negócio dele. Por quê? Nós estamos embotados, cheios de coisa do inimigo. Como é que nós vamos conseguir? Exatamente, cortar tudo isso. Então, que Deus nos abençoe. Que nojo. Às vezes um filme, às vezes a pessoa fala... Uma vez eu conversando com um amigo meu, ele me mostrou um videogame e ele começou a falar, que mal tem, Protágoras, eu jogar esse videogame? Fala, seja sincero. Aí eu falei, na hora eu falei, vamos dobrar o joelho se eu vamos pedir a direção de Deus? Aí eu olhando o jogo, ele jogando, aí eu falei, você acredita que foi Deus que escreveu não matarás? Assim, por que no teu jogo tá transgredindo o sexto mandamento? Será que a gente se a gente não pode praticar o pecado, por que ali a gente pode contemplar, né, o pecado? Aí ele falou, realmente. Depois, e furtará? Você acredita que foi Deus? Aí não está furtando? Tinha o joguinho era furtar. Então, você não acha mal você contemplar alguém furtando, ou você mesmo jogar como se você estivesse furtando, transgredindo o oitavo mandamento? E assim vai. E vai mais mandamento, e vai outros mandamentos. Isso nos leva também a pensar, por exemplo, numa novela também, né? Novela. Onde dois atores ali, um homem e uma mulher, hoje já, né? Não só mais um relacionamento hétero, mas homossexual que a gente vê, eles estão ali cometendo algum ato, estão se entrelaçando entre eles, se tocando. Nós estamos presenciando um adultério, estamos presenciando uma fornicação, porque muitas vezes cada um deles é casado, tem os seus pares e eles estão ali representando, mas estão se tocando um ao outro e fazendo coisas que são íntimas e pertinentes somente a um casal hétero. E nós estamos apreciando aquilo ali também, estamos consentindo com aquilo. Sim, né? Então estamos presenciando ali um adultério e estamos contentes às vezes com aquilo ali. Se nós temos nojo do pecado, como que nós vamos sentar na frente de uma novela, de um filme, vendo a pessoa derramando sangue do outro e tá como se não tivesse acontecendo nada? Então realmente não temos nojo do pecado. É verdade. Aqui no último parágrafo da lição, nossa salvação está somente no que Cristo fez por nós. Nossa salvação está somente no que Cristo fez por nós. No entanto, quais são os perigos de exagerar essa verdade? Cristo fez por nós, justiça imputada somente, minimizando aquilo que Jesus faz em nós para nos transformar à sua imagem. Por que precisamos enfatizar esses dois aspectos? É Cristo em nós e por nós. Por quê? Cristo por nós e em nós. Por que precisamos enfatizar esses dois? Não pode ser separado. Foi tudo que a gente acabou de falar em toda essa lição, se for olhar bem, né? Então, o serviço de Deus não é um serviço manco, não é algo mal feito, não é?
Então é uma transformação total, não é uma transformação parcial. Tudo o que foi falado aqui na lição, o pecado nos separa de Deus, Deus deu seu Filho como oferta para nos livrar daquilo que se separa dele, então tudo isso. Então tem que ser enfatizado as duas coisas. Senão é um falso... E comunicar, senão é um falso evangelho. Um falso evangelho. Um evangelho que não ensina a vitória sobre o pecado é um falso evangelho. É o evangelho evangélico, né? Exatamente. E nós não temos um evangelho evangélico. Nós temos as três mensagens que é poder. Amém. E é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus. Amém. Em Romanos, para vencer o pecado. Tem um texto aqui, ó, que eu gostaria de terminar com esse texto, que está no Grande Conflito, página 525, que a vitória sobre o pecado está interligado nisso aqui, nessa doutrina que somente nós adventistas temos. E que tem uma profecia, diz que deitaria o santuário por terra, né? E fala que até nós, adventistas, ia anular o santuário. Como é que a gente ia anular? Não crendo na vitória sobre o pecado, porque esse texto confirma isso aqui, ó. A obra de juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. Então, Página 525. É o grande juízo investigativo, esse capítulo poderoso, que nós todos os adventistas devem entender esse termo. A obra de juízo investigativo. Jesus entrou no Santo dos Santos. Qual foi a data? 22 de outubro de 1944. Então ele está no Santo dos Santos, né? Sim. Então a obra de juízo investigativo, ele está fazendo essa investigação. Sim. E extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. Então, quando Jesus, antes, o pecado já tem que estar extinto. Então, não é na volta de Jesus. Temos que vencer antes. Isso. Aqui está bem claro. E tem uma profecia que nós iria anular nosso povo de Deus e anular os testemunhos, o espírito de profecia. E se a gente não crê mais nisso, irmão, nós estamos anulando tanto o santuário como o espírito de profecia. Agora veja bem, se Cristo, você tem todo aquele serviço do santuário, que nem o santuário terrestre, se eu confesso, se após o fechamento da porta da graça, Cristo já saiu do santuário, se eu confesso meu pecado, para onde que ele vai? Confesso para quem? Vai para quem? Porque tem que ter todo o caminho, Cristo morreu na cruz, você confessa, vai para o santuário lá, Cristo não vai estar lá intercedendo, ele vai ter os escritórios na nuvem, será? Não, então realmente está anulando, dizer que você vai continuar pecando após o fechamento da porta da graça, você está anulando a doutrina do santuário. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Amém. E que Deus nos ajude. A próxima lição vai ser Romanos 7, que você possa estar conectado conosco, né? Cada um. Em Cristo Jesus nós podemos ter vitória sobre o pecado. Em Cristo Jesus. Jesus é poderoso para fazer por nós muito mais daquilo que a gente pensa. Amém. Jesus é com você. E agarre a promessa de Deus que foi lida aqui. E que você possa obter vitória para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Que nós possamos viver em função de adorar e amar esse Deus. Amém. E vamos cantar aquele hino lá, Potávio? Vamos cantar o hino 206. 206. O hino 206 está em perfeita harmonia com o que nós estudamos aqui. Vamos ficar sentado mesmo para que possamos cantar esse hino. De teu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder, é teu querer do maligno escapar, terás no seu sangue o poder, há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus, há poder sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Não queres tua vaidade afastar, o sangue de Jesus dá o poder. Queres as tuas paixões dominar, terás no seu sangue o poder. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, o sangue de Jesus dá o poder. Todas as
manchas se podem tirar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem ó pecador e aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? O sangue de Jesus dá o poder. Queres também ser um servo leal? Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem ó pecador e aceita o dom de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Soberano Deus que habita nos céus, em nome de Jesus nós agradecemos, Senhor. Que maravilhosas palavras nós lemos na Tua Palavra, na Bíblia, e no Espírito de Profecia também, meu Deus. Amém. Que promessas maravilhosas nós temos ali de vitória sobre o pecado. Amém. Glória a Deus. Nós queremos vencer o pecado não simplesmente por vencer ou para se gabar, mas porque nós sabemos que o pecado nos separa do Senhor. Nós queremos estar com o Senhor, o Deus que nos criou. Amém. Meu Deus, que nós possamos, pela fé, nós tomamos posse dessa promessa de vitória sobre o pecado. Que nós possamos refletir para o mundo o amor do Senhor. Amém. Amém. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos viver essa promessa, sermos testemunha para o mundo, testemunha de um Deus que é amor. Amém. E assim levarmos a última mensagem de amor, de advertência ao mundo. Amém. Em nome de Jesus, meu Deus, que se tiver uma pessoa, meu Deus, assistindo em casa esse vídeo, ajude-as, conduze-as à vitória sobre toda tentação. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.